Visão relativa às ondas planas, que a prova vai ser na próxima quarta-feira. Então, em relação à prova, nós vamos ter nosso encontro normal, 7h30 da manhã. Eu vou passar um link para vocês, onde vocês vão ter a prova, né? O enunciado dela em PDF. E aí nós vamos ler a prova, questão por questão. E aí vocês vão ter até as 8 horas, mais ou menos, da manhã do dia seguinte para devolver essa prova, ou antes, tá? E aí vocês podem escolher se vão fazer a prova, escaneá-la ou fotografá-la com qualidade, né? Para que eu possa entender e imprimir. Eu vou ter que imprimir essa prova, tá? Vou lá no FMG e vou imprimir essa prova. Então, não se esqueçam de verificar se não está nem muito escuro e nem muito claro, que possa prejudicar a impressão e a correção dessa prova. E outra possibilidade, eu moro aqui no Jaraguá, quem morar perto, quem quiser e quem puder, pode entregar essa prova dentro de um envelope direto na minha caixa de correio. Só chegar aqui, enfiar na caixa de correio e depois avisar, ou por telefone ou por e-mail, dizer, ó, coloquei a prova aí na sua caixa de correio. A prova, apesar de ser em 24 horas, obviamente que a prova vai ser preparada para ser feita, sei lá, no máximo em 3 horas, tá? Então, os 24 horas é só porque a gente não sabe se vocês têm aula no mesmo dia. Então, vocês podem, assim, gerenciar o tempo de vocês. Alguma pergunta sobre a prova? Não, tudo certo. Beleza? Então, terça-feira, a gente se encontra no mesmo horário, tá? 7h30. E aí, eu preparei hoje a continuação da revisão de ondas planas. Na aula passada, na quarta-feira, a gente parou na dedução dos coeficientes de transmissão e de reflexão para as duas polarizações. A polarização que a gente definiu como perpendicular é aquela onde o campo elétrico ele é perpendicular ao plano de incidência. Se fosse uma aula de propagação, geralmente o pessoal define essa polarização como sendo a polarização horizontal, que o campo elétrico ele é paralelo ao solo, horizontal em relação ao solo. E também investigamos a polarização paralela. A polarização paralela é aquela cujo campo elétrico é paralelo ao plano de incidência. O plano de incidência é este aqui, ó, o plano do slide. Aqui quem é perpendicular é o campo magnético. Se fosse em propagação de ondas de rádio, essa polarização seria classificada de vertical, porque se a incidência for rasante, se esse ângulo de incidência θi for próximo de 90 graus, o que é característico, é típico em enlaces de rádio mais compridos, né? Esse campo elétrico ele é praticamente vertical em relação ao solo. Com essas duas polarizações ortogonais entre si, lineares e ortogonais entre si, você pode combiná-las e estudar qualquer outro tipo mais arbitrário de polarização. Então, tipicamente, a gente estuda só essas duas, porque se envolve o conjunto completo necessário para entender o fenômeno. E, infelizmente, a intensidade desses coeficientes de reflexão e de transmissão, eles variam com a polarização. Então, a polarização perpendicular vai ter um comportamento de reflexão diferente da polarização paralela. Por isso que a gente precisa investigar as duas. A única coisa que é idêntica e independe da polarização é a lei de Snell. A gente mostrou que essa relação entre os ângulos de incidência, reflexão e transmissão, essa relação chamada de lei de Snell, ela vale para as duas polarizações. Consequentemente, ela vale para qualquer polarização, ou seja, a lei de Snell não depende da polarização do campo incidente. Mas os coeficientes de reflexão e transmissão dependem. Então, a aula de hoje, basicamente, é para estudar o comportamento desses coeficientes, em particular, o coeficiente de reflexão.
E aí nós temos um problema com muitas variáveis. Temos o meio 1, o meio 2, duas polarizações diferentes, ângulo de incidência, o meio pode ter ou não perdas. Então, são muitas variáveis. Então, nós só vamos estudar 4 casos, e todos eles assumindo que não há perdas. Então, em todos os casos que vamos estudar agora, daqui para frente, a permissividade, tanto do meio 1 como do meio 2, ela é real. No entanto, essa permissividade real, ela pode ser maior ou menor. Então, nós podemos ter casos onde a permissividade do meio de onde a onda incidente vem ser maior do que a do meio 2 ou menor do que a do meio 2. Além disso, temos polarização paralela e perpendicular. Consequentemente, nós vamos estudar aqui 4 casos, começando com aqueles casos relativos à incidência externa. Vocês estão tendo alguma dificuldade de ver as transparências? Eu preciso aumentá-las ou não? Pode deixar assim. Oi? Tá tudo bem. Tá dando para ver, sim. Beleza. É porque eu não estou colocando na animação, porque eu vou passar algumas transparências. Então, eu vou mostrar desse jeito. Eu até poderia tentar tirar esse negócio daqui. Será que isso aqui funciona? Ó. Beleza? Então, repara. Vamos começar com a incidência externa. Então, por definição, a incidência externa é quando a onda incidente vem do meio menos denso e é transmitida para o meio mais denso. Então, por exemplo, é o caso do ar-solo, ar-vidro, ar-água. São aqueles casos típicos que vocês estudaram no ciclo básico, quando estudaram lei de Snell. Lembra que lá na lei de Snell, quando vocês estudaram lei de Snell no ciclo básico, na física, em nenhum momento o professor falou se a polarização era esta ou aquela. É porque a lei de Snell independe da polarização. Mas a intensidade dos coeficientes de reflexão e transmissão, esses têm que ser estudados utilizando a formulação vetorial. Eles dependem da polarização. Então a gente vai começar com a incidência externa. A onda vem do meio menos denso para o meio mais denso. E aí vocês já viram isso antes. Consequentemente, como o ε1, vou falar, ao invés de falar permissividade, vou falar epsilon para facilitar. Como o ε1 é menor que o ε2, então o K1 é menor do que o K2, e segundo a lei de Snell, o ângulo de incidência, o θi, ele tem que ser maior ou igual que o ângulo de transmissão. Igual apenas quando todos forem nulos. Incidência normal. E aí você tem aquela figura típica, né? O raio chega e transmite para o meio mais denso, ele se aproxima da normal. É aquela história do índio com arco e flecha querendo acertar o peixe dentro d'água. Ele tem que apontar o arco e flecha dele para mais perto do índio. O peixe, na verdade, está aqui, ó, ao invés de estar aqui na frente. E aí, nós qualitativamente investigamos o que acontece para as duas polarizações, perpendicular e paralela, quando a incidência é externa. E aí, sem muitas delongas, né? Esses coeficientes, esses etas, as impedâncias intrínsecas são todas reais, que os épsilons e os mis são todos reais. Então, a análise disso aqui não é uma análise complicada. A gente percebe que, sendo o meio 1 menos denso que o meio 2, esse coeficiente de reflexão, quando a incidência é normal, θi igual a 0, nós temos aqui um valor negativo para esse coeficiente de reflexão. O fato do coeficiente ter valor negativo não é problema nenhum. Simplesmente indica que naquela figura que a gente usou para montar o problema, a gente apontou o campo elétrico no sentido oposto. A gente deveria ter invertido a orientação do campo elétrico. Não tem importância. Para nós, nesse estudo, o mais importante é o comportamento da intensidade, do módulo desse coeficiente de reflexão. Então, a gente vê que o módulo do coeficiente de reflexão, ele começa com um valor pequeno, enfim, menor do que 1, quando a incidência é normal,
E na medida em que o ângulo de incidência vai aumentando, a intensidade do campo refletido vai aumentando. Até que no limite em que a incidência é rasante, o módulo desse coeficiente de reflexão é unitário. E do lado do coeficiente de transmissão, nenhum problema, né? Se a reflexão é menor, a intensidade da reflexão é menor, quando o ângulo de incidência é nulo, significa que do outro lado a transmissão é maior. Na medida em que a incidência vai se tornando rasante, o módulo do coeficiente de transmissão vai diminuindo até atingir zero. Então, em princípio, a gente não está vendo nada de incomum nesses resultados. Alguma pergunta? Não, tranquilo. E aí, lembrando que essa polarização é a perpendicular. É quando o campo elétrico é perpendicular ao plano de incidência, ou seja, o campo elétrico é paralelo ao solo. Ao solo não, né? A interface entre os dois meios. O solo seria se fosse propagação de ondas de rádio. E aí a gente, então, já que não tem grandes coisas nesses resultados, vamos partir para outra polarização, que é a polarização paralela. Na polarização paralela, agora o campo elétrico ele é paralelo ao plano de incidência. E aí nós vemos aqui um comportamento interessante. Ó. Por causa da mudança entre a posição do eta1 e do eta2, agora o coeficiente de reflexão, ó, quando a incidência é normal, é positivo. Antes era negativo, aqui é positivo. E aí ele vai, o coeficiente de reflexão, não o seu módulo, o coeficiente de reflexão vai tendo o valor diminuído, e quando a incidência torna-se rasante, ele vai para o mesmo limite, menos 1, do caso anterior. Ora, mas se ele começa positivo e termina negativo, significa que no meio do caminho, para um determinado ângulo particular de incidência, esse coeficiente vai ser nulo. E esse ângulo especial, que faz com que o coeficiente dessa polarização paralela seja nulo, é chamado ângulo de Brewster. Como é que a gente calcula o ângulo de Brewster? Simplesmente usando duas equações. A lei de Snell e também a equação do coeficiente de reflexão. O ângulo de Brewster ocorre quando o ângulo de Brewster é definido. O ângulo de Brewster é aquele ângulo de incidência que faz o coeficiente de reflexão da polarização paralela ser nulo. Ou seja, quando o ângulo de Brewster ocorre, eta1 cosseno do ângulo de Brewster é igual a eta2 cosseno do ângulo de transmissão quando o incidente for de Brewster. E esse ângulo de transmissão você obtém com auxílio da lei de Snell. Então, com a lei de Snell e forçando esse numerador a ser zero, você tem as equações necessárias para calcular o ângulo de Brewster, que é o que a gente apresenta aqui na próxima transparência. Então, dá para mostrar que quando você não tiver perdas, quando o ε1 e o ε2 tiverem valores puramente reais, a tangente do ângulo de Brewster é dada por essa relação aqui, ó, raiz quadrada de ε2 sobre ε1. Se você definir o índice de refração, tangente do ângulo de Brewster é o índice de refração do meio 2 dividido pelo índice de refração do meio 1. Provavelmente foi esta relação aqui, ó, que vocês viram em física. E se o meio 1 for o ar, geralmente, né, o ar é aproximado como sendo vácuo, N1 é igual a 1, aí você tem que a tangente do ângulo de Brewster é igual ao índice de refração do meio para onde a onda, ou a luz, o laser, seja lá o que for, é transmitido. E mais do que isso, dessas relações aqui em cima, a gente não mostra os detalhes, porque é tudo relação trigonométrica, não é difícil manipular essas equações. Tangente do ângulo de Brewster
é igual à cotangente do ângulo de transmissão. Ora, tangente de um ângulo ser igual à cotangente de outro significa que esses dois ângulos são complementares, ou seja, a soma dos dois é igual a 90 graus, π sobre 2. E aí nós temos essa figura aqui, ó. Lembrando que o ângulo de reflexão é igual ao ângulo de incidência. Quando esse ângulo de incidência for igual ao ângulo de Brewster, significa que o raio refletido e o raio transmitido, eles têm um ângulo de 90 graus entre eles. Um é perpendicular ao outro, um é ortogonal ao outro. E isso permite que a gente tenha esta visão macroscópica do porquê que o ângulo de Brewster ocorre para esta polarização e apenas para essa polarização. Então vamos imaginar que esse campo incidente, parte da sua energia é transmitida para dentro do meio 2. E dentro desse meio 2, você tem lá um meio com moléculas formando esse meio, e essas moléculas possuem uma certa polaridade. Ou seja, você tem cargas positivas, cargas negativas, na medida em que um campo elétrico é aplicado nesse meio, na média macroscópica, se for um meio linear homogêneo isotrópico, a tendência é que o campo elétrico puxe as cargas positivas numa direção e repila ou puxe, enfim, como você entender melhor, as cargas negativas para outra direção. E você tem a formação do ponto de vista macroscópico. Se você pegar um microscópio e dar um zoom, você não vai ver nada disso. Mas na média volumétrica, você tem esses dipolinhos formados dentro desse meio. O que permite interpretar o campo refletido como sendo o campo radiado por esses dipolinhos. Quando você tem exatamente o ângulo de Brewster, os dipolinhos vão estar apontados, né? O eixo do dipolo vai estar paralelo ao raio refletido, por causa dessa propriedade aqui, que as duas direções fazem um ângulo de 90 graus entre elas. E a gente sabe da teoria de antenas que dipolo não irradia campo na direção do eixo. Então, quando chega nesse ângulo especial, os eixos desses dipolinhos vão estar apontando na direção onde deveria ter campo refletido e, consequentemente, exatamente para esse ângulo, o campo refletido passa por um nulo. Lógico que as perdas vão fazer com que isso não aconteça. Mas mesmo havendo perdas, o campo vai passar, a intensidade do campo vai passar por um mínimo. Sem perdas, idealmente, esse campo passa por um nulo. Exatamente naquele ângulo não existe campo refletido. E isso só acontece para essa polarização paralela. Olha para a figura e imagina o campo elétrico, ao invés de estar paralelo ao plano de incidência, imagina esse campo elétrico apontando para fora do slide. Polarização perpendicular. Os dipolinhos não estariam orientados desse jeito. Os dipolinhos estariam com seus eixos apontando para você. E nesse caso, os eixos nunca vão apontar, nenhum deles, em nenhuma situação, para nenhum ângulo de incidência, a direção desses eixos vai coincidir com a direção do raio refletido. Então, o ângulo de Brewster não acontece para a polarização perpendicular. O ângulo de Brewster é uma característica apenas da polarização paralela. Antes de eu abrir para perguntas, imagina agora que você tem uma onda circularmente polarizada. Ou seja, você tem tanto a componente paralela como a componente perpendicular. Essa onda circularmente polarizada incide neste meio exatamente com ângulo de incidência igual ao ângulo de Brewster. Qual vai ser a característica da polarização do campo refletido? Professor, você pode repetir a pergunta? Oi? Você pode Não repetir a entendi. Vamos lá.
Vamos imaginar que o campo incidente ele tem a polarização circular, ou seja, ele tem tanto a componente paralela como a componente perpendicular. Então, esse campo com polarização circular, ele incide nessa interface exatamente com o ângulo de Brewster. Como é que vai ser a característica de polarização do campo refletido? É só perpendicular. Exatamente. Como a polarização paralela não vai refletir, ele vai sair linearmente polarizado com a polarização perpendicular. Ou seja, isso aqui é uma maneira bem pouco eficiente, mas é uma maneira de você gerar, de uma maneira simples, uma polarização linear, por exemplo, num feixe de laser. Por isso que o ângulo de Brewster também é conhecido como ângulo de polarização. Apenas a polarização perpendicular é refletida exatamente nessa condição. Alguma pergunta? Sim, na verdade, eu tava lendo o Sheng, né? O quê? O Sheng, O livro texto, tá. Uhum. E ele fala aqui que para polarização perpendicular existe um ângulo de Brewster, mas para uma condição muito específica, que é de os dois meios têm que ter permissividade igual e permeabilidade magnética, tipo, a relação entre a permeabilidade magnética dos dois meios tem que ser menor que 1. Enfim, mas a gente não está estudando esses casos, é verdade. Isso é muito. Aí ele fala que é muito raro também, né? Isso geralmente não acontece. Beleza? Aqui a gente está assumindo que os meios têm a mesma permeabilidade. E os épsilons são diferentes. Tranquilo? Beleza? Então, só para concluir a incidência externa. Perdão, mais alguma pergunta, Kaique? Não, tô tranquilo. Então, para concluir a revisão da incidência externa, então nós temos esse gráfico daqui, ó. Repara que aqui é o módulo do coeficiente de reflexão, tá? Por isso que é tudo positivo, entre 0 e 1. Então, todos eles, tanto o módulo do coeficiente de reflexão da polarização perpendicular em azul, como o da polarização paralela em vermelho, eles começam com o mesmo valor e terminam com o mesmo valor. Apenas que o da polarização paralela, como ele ainda tem que passar por um nulo, ele começa decaindo, chega no nulo, aí finalmente ele começa a subir até chegar no valor limite unitário. Enquanto que o da polarização perpendicular, ele sempre aumenta, ele vai aumentando, aumentando, o que significa que uma polarização reflete mais do que a outra. Esse é um dos princípios, por exemplo, de você usar, algumas pessoas usarem óculos de sol polarizados. Porque além do óculos de sol, né, ter a lente mais escura para diminuir a quantidade de luz que atinge o seu olho, você, ao polarizar, você faz de tal maneira que quando você põe os óculos na sua cabeça, eles vai estar orientado a cortar exatamente a polarização que é mais intensa. Ele é preparado para cortar, para remover a polarização perpendicular em relação ao chão. Isso é útil, por exemplo, para gente que joga vôlei de praia, clareia branquinha, aquilo vai perturbando a vista. Esquiador, que vai ter que passar o dia todo esquiando, então ele põe esse tipo de óculos, isso facilita, deixa um pouco, diminui um pouco aquela brancura que vem do chão. Pescador, parece que tem certas competições onde o pescador não pode usar óculos polarizado. Por quê? Porque se você diminui a reflexão que vem da superfície da água, você está favorecendo aquilo que vem lá de baixo, ou seja, você vê o peixe com menos dificuldade, tá? Então, óculos polarizados, polarizadores, eles trabalham em cima desse fenômeno. Tem uma polarização que reflete mais
do que a outra. Para concluir, alguma pergunta na incidência externa? Não, tranquilo. Bom, partindo para o próximo caso, agora é a incidência interna. Agora, a onda incidente vem do meio mais denso para o meio menos denso. De dentro da água para fora da água. E aí você tem o oposto. Agora, a permissividade do meio 1 ela é maior do que a do meio 2. Consequentemente, o ângulo de transmissão é maior ou igual que o de incidência. Eles só vão ser iguais quando a incidência for normal. Θi igual a θt, ambos nulos. Então você tem essa figura não está muito boa. Antigamente isso aqui era um GIF. Aliás, era um filme, ele se movia, mas esse filme, depois que o Java mudou, esse filme congelou. Então a onda vem com esse sentido, e ao ser transmitido, o ângulo de transmissão se afasta, o raio transmitido se afasta da normal em relação àquilo que seria do incidente. Isso vai provocar algo interessante mais adiante. Como esse ângulo de incidência é arbitrário, eu posso estudar esse fenômeno variando o ângulo de incidência de 0 até 90 graus. Mas como o ângulo de transmissão é maior que o incidente, significa que vai ter exatamente um determinado ângulo de incidência que faz o ângulo de transmissão ser igual a 90 graus. O ângulo de transmissão chega a 90 graus antes do ângulo de incidência. E a pergunta é, o que acontece depois disso? O que acontece se eu continuar aumentando o ângulo de incidência? A gente vai antecipar aqui que o ângulo de incidência que faz com que o ângulo de transmissão seja igual a 90 graus é chamado de ângulo crítico. E esse ângulo crítico, aqui no nosso estudo, ele só vale para incidência interna. O ângulo crítico não acontece quando a onda incide do meio menos denso para o meio mais denso. Ela só acontece quando a onda vem do meio mais denso e vai para o meio menos denso. Antes de prosseguir, alguém já entrou dentro de uma piscina e olhou para cima, para a superfície, para a interface entre a água e o ar? Alguém já tentou essa experiência antes? Já, acho que já. Você se lembra do que aconteceu? Você pode relatar alguma coisa para a gente? Eu olhei para cima. Você chegou a reparar que você olha para cima? Primeiro que se você olhar para cima mesmo, olha a minha cara aqui, para cima, você vê aquela coisa brilhante lá, que é a luz do sol, de alguma maneira entrando. Mas você começa a baixar assim a sua cabeça, você começa a ver o fundo da piscina refletido lá em cima. Isso aí eu não percebi, não. Da próxima vez, se alguém tiver essa oportunidade, quando a quarentena acabar, dá uma olhada nisso. Entra na piscina, tapa o nariz, né, para a água não entrar, e vai baixando a cabeça. E você vai começar a ver o fundo da piscina refletido. O que significa? Ângulo crítico. Toda a luz que está batendo no fundo da piscina, ela está vindo direto no seu olho e vice-versa. Nada é transmitido, ou seja, nada está vindo de fora até você. Porque isso aqui vale nos dois sentidos, nunca se esqueça disso. A trajetória é a mesma nos dois sentidos, de dentro para fora e de fora para dentro. Eu já fui de uma banca de tese de doutorado onde o cara chegou à conclusão que as trajetórias eram diferentes. E o cara foi aprovado. Esse é só um negócio desse. Beleza? E aí, nós temos dois casos a investigar. Novamente, duas polarizações, perpendicular e paralela. Mais uma vez, estamos começando com a polarização perpendicular, aquela onde o campo elétrico é perpendicular ao plano do slide, ao plano de incidência. E aí, em princípio, até chegar nesse ângulo crítico, nada de esquisito. O coeficiente de reflexão, o módulo dele, começa com um certo valor,
vai aumentando, vai aumentando, vai aumentando. Repara, quando o ângulo transmitido chega a 90 graus, quando o θt é igual a 90 graus, ou seja, quando o ângulo de incidência é igual ao ângulo crítico, θt é igual a 90 graus, quanto vale o coeficiente de reflexão? Cosseno de θt tende para 0, o coeficiente de reflexão tende para 1. Olha lá. Mas aí o ângulo de incidência continua aumentando até 90 e o θt fica complexo. Porque quanto vale o cosseno ou o seno? Quanto vale o ângulo de um seno que tem um valor maior que 1? Repara, na medida que o θi tende para 90, o seno de θt tem um valor maior do que 1. Quanto vale o ângulo cujo seno tem um valor maior do que 1? Antes que você... Oi? O ângulo é complexo. Isso, exatamente. É possível, só que esse θt tem um valor complexo. É um número complexo. E o cosseno θt dá para mostrar, a gente não vai fazer isso aqui, ele também vai ter um valor complexo. Consequentemente, ó, eu parei o gráfico aqui. O coeficiente de reflexão passa a ter um valor complexo, ou seja, eu preciso, para descrevê-lo, de dois gráficos, o da amplitude e da fase. Então eu parei aqui, embora haja coeficiente de reflexão, mas eu não quer dizer que ele seja nulo, tá bom, pessoal? Só eu parei de implotar porque ele virou complexo, eu não sei o que fazer, eu preciso estudar melhor. Isso é feito em umas transparências daqui para frente. No caso da polarização paralela, essencialmente é a mesma coisa, só que ele começa negativo. E antes de atingir o valor unitário, ele passa pelo zero. É o ângulo de Brewster. Ou seja, o ângulo de Brewster ocorre para polarização paralela, independente da incidência ser externa ou interna. E a equação para o cálculo do ângulo de Brewster é a mesma que foi apresentada antes. Por isso a gente não discute mais o ângulo de Brewster. Tá? E o fenômeno que explica o ângulo de Brewster é aquele mesmo da incidência externa. Então, este caso daqui, ó, incidência interna, polarização paralela, é o mais complicado de todos, porque ele possui o ângulo de Brewster e também o ângulo crítico. Então, são os 4 casos que a gente apresentou, que a gente estudou aqui no curso. Incidências interna e externa, polarizações paralela e perpendiculares. Para polarização paralela, ocorre Brewster. E para incidência interna, ocorre o ângulo crítico. Alguma pergunta? Não, tranquilo. A gente já estudou... Tá. Oi, pode ser. Pode continuar, desculpa. Não, tudo bem. A gente já falou um pouco sobre o ângulo de Brewster, agora a gente vai falar um pouquinho sobre o que acontece, né? Principalmente depois que o ângulo de incidência atinge, ultrapassa esse tal ângulo crítico. E aí a nossa sorte, entre aspas, né, é que a gente vem preparando o tempo todo a formulação para essa permissividade complexa. E aqui acontece que a permissividade não é complexa, o meio não tem perdas, a gente não assumiu perdas aqui. Mas ao prepararmos a formulação para poder, em princípio, lidar com épsilons complexos, nós também automaticamente preparamos a formulação para que o K, a constante de propagação K, possa ser complexa também. Então isso agora vai ser bom para a gente, ó. Vamos pegar a lei de Snell, e a lei de Snell continua a mesma. K1 seno de θi igual a K2 seno de θt. E a gente viu que para incidência interna, quando o ângulo de incidência ultrapassa o ângulo crítico, o seno do ângulo transmitido fica maior do que 1.
E, consequentemente, o ângulo θt será complexo. Nós não podemos, esqueci de falar isso. Se o ângulo é complexo, você não pode mais interpretá-lo geometricamente. Aquelas figuras com raio, aquilo ali vai para o espaço. Então você tem que estudar a equação do campo transmitido e não a figura. A figura a gente usou para montar o problema, para ajudar a visualizar, a raciocinar. Mas agora a gente é obrigado a ir para o campo. E na expressão do campo transmitido, se vocês olharem as transparências lá para trás, também aparece nas expressões cosseno do θt. Mas apesar do ângulo ser complexo, você consegue provar, você consegue mostrar que seno ao quadrado mais cosseno ao quadrado continua sendo igual a 1, independente do ângulo ser complexo ou não. Então, apesar do ângulo ser complexo, o cosseno de θt continua sendo dado por essa expressão. E como esse cara daqui é maior do que 1, então a gente observa o seguinte: neste nosso estudo, neste nosso caso particular, o seno de θt ele é maior do que 1, mas é real. É um número real, é um valor real. Enquanto que o cosseno de θt é o imaginário puro. Seno de θt tem um valor real, puro, enquanto que o cosseno de θt tem um valor imaginário puro. Então, daqui a gente vai para a expressão do vetor k da onda transmitida. Lembrando que esse vetor k aparece na relação do campo transmitido, na exponencial complexa. Se você olhar lá atrás, o kt, o vetor k da onda transmitida, é K2, é o K do meio 2, seno de θt na direção x, cosseno de θt na direção z. Eu não estou preocupado em saber quais são os valores do θt, do cosseno, mas eu sei que esse seno de θt é puramente real, enquanto que o cosseno de θt é puramente imaginário. Então aqui, um exemplo claro de onda plana não uniforme. Repara, o vetor real, βx na direção x, obviamente aponta na direção x, enquanto que a parte imaginária do k aponta na direção z. Os planos de fase constante são ortogonais aos planos de amplitude constante. Isso é um exemplo de onda plana uniforme. Ou seja, após o ângulo crítico, a onda transmitida deixa de ser plana uniforme e passa a ser plana não uniforme. E aí nós temos essa figura aqui, da próxima página. A frente de onda tem direção normal paralela à interface, enquanto que a amplitude do campo vai diminuindo na medida em que você propaga cá para dentro, você penetra cá para dentro. Ou seja, se aqui for a interface, aqui o cursor, se essa daqui for a interface entre os dois meios, você tem as frentes de onda, vermelho, azul, como se estivessem propagando na direção perpendicular à interface. Mas a intensidade do campo vai diminuindo na medida em que você penetra para dentro do meio. Cá embaixo praticamente não tem mais campo nenhum. E aí, embora você tenha campo do outro lado, mas na média deixa de haver transferência de potência de um lado para o outro. Por isso que a gente chama isso de reflexão total. Toda a potência média incidente é refletida. Mas não quer dizer que do outro lado não tenha campo. Simplesmente não há mais transferência de potência de um lado para o outro. O campo desse lado não é nulo. Apesar de toda a potência ser refletida, o campo aqui deste lado, do lado do meio 2, não é nulo. E fazendo a análise do coeficiente de reflexão das duas polarizações, a gente chega à conclusão que eles são complexos, como já era esperado, mas eles possuem módulo unitário. Olha lá. O numerador é o complexo conjugado do denominador, e vice-versa. O módulo disso é unitário. Então,
Esta é a curva. Isso aqui é um módulo do coeficiente de reflexão para as duas polarizações, em vermelho e azul. Ó. Quando você chega no ângulo crítico, a partir daquele ponto, o módulo torna-se constante e unitário. Foi aquela figura que a gente deixou de desenhar lá atrás. Alguma pergunta? Não. Não. E aí a gente mostrou esse filminho. Vocês querem que eu passe de novo esse filminho? Por que não, né? Pode passar. A não ser que vocês estejam totalmente contra a gente mostrar, mas eu vou passar o filminho e espero que, inclusive, agora você tem um problema de achar o filminho, né? Como sempre. Espera aí, só um momentinho. Tiog. Eu nem me lembro o título do filme. Cadê? Só um momentinho, pessoal. Como é que se chama isso aqui? Wave FC. Esse cara daqui, ó. Eu não vou falar nada, tá? Vê se vocês escutam. Vocês estão vendo? Sim. Pergunta: isso aqui é uma incidência interna ou externa? Eu sinceramente, eu não tô nem entendendo muito. Eu não sei se eu tô conseguindo ver tudo, porque eu não tô ouvindo o som, mas Ah, eu não tô vamos lá. entendendo. O que que vocês estão vendo? Vocês estão vendo o filme? Vocês estão vendo a tela do filme? Tipo assim, sei lá, uma coisa ondulada e uma Parece linha um no meio. telhado de Isso, amianto. isso. É. Mas você não consegue escutar o que o cara está falando? Não. Tá. Então, Você teria que compartilhar o som do seu Kaique, computador. você conseguiu escutar ou não? Não. Tá, Escutar, não. beleza. Então, eu vou falar, mas vocês conseguem me escutar, né? Aham. Beleza. Então, isso aqui é o seguinte: isso aqui é uma animação e é uma animação de um fenômeno escalar, tá? Esse fenômeno é escalar, não é vetorial. Como ele não é vetorial, aqui não tem sentido falar em polarização paralela, perpendicular. Aqui é mais se a incidência é externa ou interna e se o ângulo é crítico ou não, tá? Porque como não tem polarização aqui, não tem diferença, não vai aparecer Brewster. Então, em nenhum momento vocês vão ver a reflexão sendo nula, tá? E ele começa com a incidência externa. Como é que a gente percebe isso? A onda está vindo aqui, ó, da esquerda para a direita. Essa linha branca representa a interface entre os dois meios. E aqui, ó, temos a onda transmitida do lado direito. O comprimento de onda é maior do lado esquerdo ou do lado direito? Do lado esquerdo, parece. Esquerda. Então, este lado é o menos denso, é o que tem o menor epsilon. Então, essa incidência ela é externa. O epsilon 1 é menor do que o epsilon 2. Então, mais ou menos, tá? Não é bem dividido assim, mas a primeira metade dessa animação, você tem incidência externa, onde não acontece o ângulo de Brewster. Perdão, desculpa. O ângulo de Brewster não vai aparecer aqui no momento nenhum. Onde não acontece o ângulo crítico. Tá? Aí ele vai mostrar o que acontece na medida em que o ângulo de incidência vai aumentando. E ora ele deixa o campo incidente sozinho, ora ele põe o campo incidente junto com o campo refletido. Tá? E aí, na última parte, ele repete mais ou menos tudo de novo, só que agora para incidência interna. E aí vai aparecer o ângulo crítico. Então, na verdade, o que eu queria mesmo é que vocês tivessem uma ideia
do que acontece do outro lado quando ocorre o ângulo crítico, para não termos aquela impressão de que, como as pessoas chamam do fenômeno de reflexão total, fica aquela impressão que do outro lado o campo é zero. E não é verdade. Existe campo do outro lado. O que não existe mais é a troca de energia, em média, de um meio para o outro. Beleza? Vou então eu vou parar de falar, eu só vou falar de vez em quando umas coisas só para guiar aqui o entendimento. Eu pensei que vocês conseguissem escutar o áudio desse vídeo. Então, eu vou colocar aqui o vídeo para funcionar. Aqui, o campo refletido não está mostrado. Esse é o refletido sozinho. Essa é a incidência. Ele aumentou o ângulo θi para 10 graus. A onda refletida não está mostrada. Só incidente e transmitida. Essa é refletida sozinha. Repara que a intensidade aumentou. Agora as duas, juntas. Chegou em 80 graus. Agora ele mudou a incidência. Agora a incidência interna. Agora vai aparecer o ângulo crítico. Olha o ângulo crítico agora. Está no limite. Agora ele vai passar do ângulo crítico. A onda no meio 2 é evanescente. Deixa eu tirar daqui. Deu para ver? Foi instrutivo? Deu sim. Eu não sei se eu entendi todas as partes, não. Não, tudo bem. É estranho pensar que não tem transferência de potência, mas que o campo existe. Média. Instantânea tem, mas na média não. Sim. O jeito de pensar é o seguinte: você tem toda a razão, mas repara, existe onda plana na natureza? Existe interface plana, infinita, separando dois meios? Isso é um problema matemático. Então, imagina assim, um feixe de laser, que é uma coisa que existe, entendeu? Um feixe de laser onde o laser está vindo do meio mais denso para o meio menos denso. O que você vai ter ali, ó, é uma transmissão muito, muito, muito baixinha. É isso. E uma reflexão mais ou menos uniforme para vários ângulos de incidência além do ângulo crítico. Tem que pensar desse jeito. O que a gente mostrou aqui é o caso ideal, o caso matemático ideal. Na prática, além de você ter perdas, as coisas vão ser finitas. Não existe onda plana e muito menos uma interface plana. Aquele equilíbrio foi obtido após algum transitório. Lembra que a onda plana ela tem que existir desde antes do Big Bang, entendeu? Então, houve um transitório. Você ligou o laser, houve um transitório.
O equilíbrio foi estabelecido. Dali para frente ele vai daquele jeito. Ajudou a visualizar ou não? Melhorou um pouco a aceitação do. Isso. Mas aquilo ali é assim, pô, o campo foi estabelecido ali do outro lado, segundo o nosso modelo matemático, foi lá em menos infinito, lá atrás. Mas lembra assim, na prática você ligou alguma antena ou algum feixe de laser, houve um transitório e aquilo foi estabelecido depois de um certo tempo. Tá beleza. E aí outra coisa que a gente estudou, depois de termos estudado as incidências interna e externa e as polarizações diferentes, foi a conservação de energia. E aí eu mostrei para vocês um caso particular, que a gente não chamou atenção, mesmo agora a gente não chamou atenção. Isso aqui é um dos casos, está escrito aqui embaixo, incidência externa, polarização paralela. Isso aqui acontece em todos os casos. Eu só peguei esse em particular, porque aqui está mais do que evidente. Na polarização paralela, temos um ângulo especial, que é o ângulo de Brewster, aonde, por definição, nada é refletido. Ora, se nada é refletido, tudo é transmitido. E a pergunta é, se tudo é transmitido, por que o coeficiente de transmissão não tem valor unitário? Se toda a potência é transmitida, por que então o coeficiente de transmissão não tem valor unitário? E coisas mais ou menos parecidas acontecem para todos os 4 casos estudados. E aí a gente vai mostrar agora que, na verdade, não tem nada de errado aqui. Esse é o valor correto. A gente vai particularizar o estudo só para ondas planas uniformes, onde os ângulos podem ser interpretados geometricamente, porque assim, além de facilitar o entendimento do que está acontecendo, facilita também a explicação, tá? Porque você vai ter uma interpretação geométrica para o fenômeno. Vamos lembrar que quando a gente tem essa incidência numa interface plana, o ângulo de transmissão ele não é igual ao ângulo de incidência. Ele pode ser maior se a incidência for interna, mas ele pode ser menor se a incidência for externa. E para potência, nós não podemos pensar num único raio. O raio ele é desenhado para ajudar a montar o problema, montar as direções, montar os vetores. Mas nós temos que pensar em feixe de energia. Então esse feixe aqui está representado por 2 raios. Então são 2 raios da frente. Eu peguei 2 raios particulares da frente de onda para dar a noção de largura de feixe. E a gente observa que a largura do feixe transmitido ele não é igual à do incidente. Ele pode ser menor, no caso da incidência interna, e pode ser maior, no caso da incidência externa. Além disso, vamos lembrar que o vetor de Poynting, para onda plana uniforme, o módulo dele é módulo do E ao quadrado sobre 2 θ. Módulo do E ao quadrado sobre 2 θ, onda TM. E aí, se o meio for o meio 1, a impedância intrínseca eta é do meio 1. E se o meio for o meio 2, é outra impedância. Então, repara, nós temos aqui 2 mudanças na hora que a gente vem do meio 1 para o meio 2. Primeiro é a mudança de impedância. E segundo é a mudança na largura do feixe. Por isso que a intensidade do coeficiente de transmissão ela tem que refletir essas 2 mudanças. A mudança no meio, de eta1 para eta2, e a mudança nessa largura do feixe. Vamos imaginar que a situação aqui seja de ângulo de Brewster, ou seja, nada é refletido. Só para ajudar a raciocinar, vamos imaginar que nós temos aqui exatamente o ângulo de Brewster e que nada é refletido, ou seja, toda a potência incidente é transmitida. Significa que o fluxo através da área do feixe tem que ser igual aqui, neste lado 1, e aqui, neste lado 2. Ora, mas se o feixe do lado 2 estreitou,
O que tem que acontecer com a densidade de potência? Aumentar, né? Exatamente, exatamente. Porque o que importa não é o vetor de Point, não é a intensidade do vetor de Point. Ele é importante, mas isso aqui é apenas uma densidade de potência, watts por metro quadrado. O que importa é o produto S, vetor de Point, pela área do feixe. E se a área diminuiu, significa que o fluxo tem que aumentar. Então, essa relação de campo elétrico incidente com campo elétrico transmitido tem que levar em conta não só a mudança de meio, eta1 para eta2, mas tem que levar em conta também a mudança na largura desse feixe, que aqui eu chamei de LI e LT, mas obviamente eles estão relacionados aos ângulos de incidência e de transmissão, que por sua vez vão estar relacionados entre si através da lei de Snell. E aí a gente, usando geometria, a gente acha uma relação entre a largura do feixe incidente e a largura do feixe transmitido, com a ajuda desse triângulo, desses triângulos, são dois, e da lei de Snell posteriormente. E aí nós chegamos à conclusão que a relação que te dá a conservação de energia é dada por 1. 1 é a totalidade da potência incidente, que foi normalizada para 1. É igual a módulo do coeficiente de reflexão ao quadrado, mais alguma coisa que multiplica o módulo do coeficiente de transmissão ao quadrado. E essa alguma coisa, como já tinha sido antecipado, depende não só da mudança do meio, aqui ó, eta1, eta2, mas também a mudança na largura do feixe, que é dada, ó, cá em cima, pela relação entre os cossenos de θi e θt, ó. Então o pessoal de ótica chama esse produto aqui, ó, esse produto aqui embaixo, de transmissividade. Então, a transmissividade, que é o percentual de potência que é transmitida, não é o módulo do coeficiente de transmissão ao quadrado. É ele vezes isso daqui. Já a refletividade, que é o percentual de potência refletida, é simplesmente o módulo do coeficiente de reflexão ao quadrado. Por quê? Primeiro que do meio 1 para o meio... A onda refletida, ela reflete no mesmo meio. Então, não há mudança de impedância. Ó. E como o ângulo de incidência é igual ao ângulo de reflexão, as larguras do feixe incidente e refletido são as mesmas. Então, para o feixe refletido, é simplesmente módulo do coeficiente de reflexão ao quadrado. Isso é chamado de refletividade. Agora, para o transmitido, é tudo isso daqui, ó. É o módulo do coeficiente de transmissão ao quadrado vezes algo que leva em consideração não só a mudança de meio, mas também a variação na largura do feixe transmitido. Alguma pergunta? Não, tranquilo. Beleza? E aí, é fácil, não é difícil mostrar que a soma deles é igual a 100%, né? É igual a 1. E se por acaso um dia você precisar de fazer esse estudo para meios com perdas, aí a interpretação, como a onda transmitida deixa de ser uniforme, a interpretação geométrica ela é prejudicada. Aí você vai ter que trabalhar direto com as componentes normais do vetor de Point. E aí a conservação da energia obriga que a parte real do fluxo de um lado seja igual à parte real do fluxo do outro lado. E é através dessa equação que você começa a trabalhar. Você vai chegar em relações parecidas com essas, mas aí aparece conjugado, enfim, aí eu não quis entrar nesse lado, não. Eu fiz só o caso onde todas as três ondas são planas e uniformes, mas o caso mais geral
é obtido usando essa relação, tá? Bom, aí falamos de incidência normal, que é um caso particular, quando o ângulo de incidência é igual a zero, ou seja, obviamente, a nossa formulação vale para incidência normal, como também vale para incidência rasante, que é o caso de maior interesse na disciplina de propagação de ondas de rádio. Então, repara, usando a minha notação, que é diferente da notação de outros livros, há uma mudança no sinal do coeficiente de reflexão da polarização paralela, as duas possuem o mesmo valor quando a incidência torna-se rasante. Enfim, aí outra coisa que a gente viu, que não vai ser cobrado na prova, mas vai ser importante mais tarde, é a definição da impedância de superfície de um bom condutor. Então, o que a gente fez aqui foi estudar mais uma vez a incidência da onda plana sobre a interface de dois meios, onde o meio 2 foi feito um meio bom condutor. E aí a gente chegou, não vou repetir os passos, a gente chegou no final nessa relação entre a potência dissipada por unidade de área e as características desse bom condutor. A gente aproveitou o estudo de ondas planas, onde as equações ainda são relativamente simples, para entender melhor essa relação, que mais tarde, quando a gente for estudar linhas de transmissão, guias de onda, cavidades ressonantes, as perdas no metal, elas vão ser levadas em consideração para bons condutores, e essa relação vai ser muito importante mais adiante. E aí a última parte mesmo que a gente viu foi essa incidência normal sobre interface, sobre uma dupla interface. A motivação para esse estudo, por exemplo, é quando você quer cobrir um vidro com uma película para diminuir reflexão. Então, no caso do vidro coberto por uma película, imagina o seguinte, o meio 1 é o ar, o meio 3 é o vidro do carro, ou da tela do computador, ou da lente dos óculos, ou da lente da máquina fotográfica, enfim. E o meio 2 é a tal película. E a pergunta é, o que eu tenho que fazer nessa película para que a reflexão, aqui no meio 1, seja nula? Ou seja, toda a luz seja transmitida, tá? Então a gente estudou esse problema e a maneira mais simples, mais fácil de entender esse problema é pensar na onda incidindo, transmitindo, refletindo em sequência. Não é a única maneira de fazer. Existe uma outra maneira mais direta, onde você põe aqui uma onda incidente, uma refletida, uma incidente, uma refletida, e uma transmitida do outro lado, e sai casando as condições de contorno em todas as interfaces. Mas uma outra maneira mais fácil de entender o que está acontecendo é essa daqui. Vou começar a fazer aqui uma animação. Você tem a onda incidente, parte é refletida, parte é transmitida. Se vocês não estiverem entendendo, pergunta, tá? Esse meio 2 tem espessura D, então essa onda transmitida ela vai incidir na segunda interface com um certo defasamento associado ao D. Chegou lá, parte é transmitido, parte é refletido, enfim. Aí você vai montando esse problema com muita paciência e no final nós chegamos num coeficiente de reflexão equivalente, que é dado em função do somatório de todos esses campos que foram transmitidos de volta para o meio 1. Tá? A primeira parcela foi refletida, mas na verdade as outras são transmitidas para o meio 1. É lógico que isso vai até o infinito, mas com esses três termos aqui, você já consegue inferir qual é a regra de formação desses termos e montar o somatório. E esse é o nosso somatório fantástico. Ó.
Esse aqui é o primeiro termo refletido. Os demais são os termos que foram transmitidos do meio 2 para o meio 1. E lembrando das aulas que vocês tiveram antes de entrar na UFMG, isso aqui é uma PG. A PG tem uma fórmula fechada para esse somatório. E aí, pegando essas exponenciais que aqui aparecem, e utilizando identidade trigonométrica, você mexe de um lado para o outro. No final, a gente chega nesse coeficiente de reflexão equivalente, vamos dizer assim. Esse é o coeficiente equivalente para esse meio 1. Se o seu objetivo for transmitir tudo para o outro lado, por conservação de energia, você sabe que transmitir tudo para o outro lado é equivalente a zerar esse coeficiente de reflexão. Então, a gente estudou, a gente mostrou 2 casos onde você consegue zerar esse coeficiente de reflexão e, consequentemente, transmitir o máximo para o outro lado. Se essa sua película não tiver perdas, não tem nada dissipado no meio 2. Consequentemente, se nada é refletido de volta para o meio 1, é porque tudo foi transmitido para o meio 3. Alguma pergunta? Não, aí você vai tirar a derivada. Não, na verdade, a gente fez... Poderíamos tirar derivada para achar o mínimo. É uma maneira, talvez até mais elegante. Aqui não, aqui a gente mostrou 2 casos que, obviamente, fazem esse coeficiente de reflexão ser igual a 0. O primeiro caso é um caso que não tem a ver com ótica, mas tem a ver com antenas, que é quando o meio 3 é igual ao meio 1. Ou seja, você tem ar, por exemplo, ar, plástico, ar. E um caso típico é utilizado em antenas refletoras. Você tem uma antena refletora, um paraboloide, uma antena parabólica, ela está escondida aqui atrás, ó. O refletor parabólico está escondido aqui atrás, é a base desse tambor. E aí, em volta, saindo da borda da antena parabólica, você põe esse colar. Esse colar é como se fosse um tubo metálico. Para que serve essa coisa toda? É porque muitas vezes você vai pendurar essas antenas refletoras em torres e as antenas ficam uma do lado da outra. Então, esse tambor que você põe aqui do lado, na borda da antena, serve para minimizar interferência com o canal de uma antena com a outra. Mas aí fica um buracão aqui na frente, ó, uma antena refletora e esse colar metálico formando aqui, ó, uma estrutura com esse buracão. E se você deixar desse jeito, a 7ª lei de Murphy diz o quê? Vai tudo estragar, sei lá. No dia seguinte tem um passarinho fazendo ninho aí dentro. Né? Aí você tem que tapar isso com esse plástico. Mas se você fizer isso, repare, você está prejudicando a transmissão e a recepção do sinal. Então, este plástico, ou ele tem que ser extraordinariamente fino, uma membrana, que é um caso particular, ou ele tem que ter aqui, ó, uma certa relação que vai depender do comprimento de onda, da frequência e das impedâncias desses meios. Então, neste caso particular, quando o meio 3 é igual ao meio 1, essa estrutura aqui ela se chama janela de meia onda, janela dielétrica de meia onda. E a explicação é óbvia, daqui a pouco você vai ver, é porque a espessura dessa janela tem que ser um múltiplo de comprimento de onda. Perdão, vou repetir, tem que ser um múltiplo de meio comprimento de onda. E aí você pega o menor valor possível. Se fisicamente, mecanicamente, permitir esse D muito fininho, você escolhe ele. Caso contrário, você escolhe o próximo, que é fazer o D igual a meio comprimento de onda. E aí o que eu fiz, ó, eu fui lá na fórmula do coeficiente de reflexão,
Como o meio 1 e o meio 3 são iguais, significa que o eta 1 e o eta 3 são iguais. Aí lá no numerador, se você for olhar, no numerador tem um termo que é eta 1 menos eta 3, ou vice-versa. Esse termo some e fica só isso. E aí, ó, como fazer para o coeficiente de reflexão ser zero, uma vez que você tem essa relação? Eta 1 igual a eta 2 não pode. Eta 1 e eta 2 simplesmente significa que você não põe nada lá. E não é isso que a gente quer pôr alguma coisa. Então só tem um jeito, ó. É fazer o tangente de K2 vezes D igual a zero. E é daí que sai essa relação. D é um múltiplo de meio comprimento de onda. Comprimento de onda do meio 2. Por isso que eu coloquei aqui, ó, lambda 2. É o comprimento de onda no meio 2. E aí você escolhe o menor valor. Se não der para escolher o n próximo de zero, você escolhe o n igual a 1. Beleza? Então a gente fez isso sem derivada. O próximo caso é quando o meio 1 e o meio 3 são diferentes, que é um caso mais comum em ótica, né? Isso aqui é uma película para cobrir um vidro, para minimizar a reflexão. Então eu coloquei até um exemplo aqui de uma lente de máquina fotográfica. Neste caso, são duas as condições necessárias, tá? Porque a fórmula do coeficiente de reflexão, ela não é trivial. Então, a primeira é o seguinte: como o meio 1 e o meio 3 são diferentes, o eta 1 é diferente do eta 3, esta relação aqui, ó, é necessária. Você tem que escolher o meio 2, não pode ser qualquer meio 2. Tem que ser um meio 2, de tal maneira que a impedância intrínseca do meio 2 ao quadrado seja o produto das impedâncias intrínsecas do meio 1 e do meio 3. Quando você faz isso e substitui essa relação no coeficiente de reflexão, o coeficiente de reflexão fica desse jeito aqui, ó. Pode ir lá para trás e ver que é isso mesmo que acontece. E aí, só tem um jeito de você fazer o módulo desse coeficiente de reflexão tender para zero. É fazer agora o tangente não ir para zero, mas sim para infinito. Então, além disso, você precisa que o D seja igual a 1/4 de comprimento de onda, ou múltiplos necessários para tal, de tal maneira que a tangente vai para infinito, aqui no denominador, e, consequentemente, o coeficiente vai para zero. Então, essa é chamado também de transformador de quarto de onda. Então, você precisa de duas condições, não só esta relação entre as impedâncias intrínsecas, mas também essa relação para a espessura dessa película, tá? E, essencialmente, foi isso que a gente viu em ondas planas. Depois eu aproveitei só o finalzinho, como hoje em dia tem muita gente não, algumas pessoas estão lidando, falando sobre metamateriais, eu só quis deixar claro para vocês, porque tem gente escrevendo livro sobre metamateriais, mostrando o que acontece em metamateriais. Eu só estou mostrando aqui, ó, que se o metamaterial for considerado linear, homogêneo e isotrópico, todas, sem exceção, todas as equações que nós mostramos aqui continuam válidas. Você não precisa comprar um novo livro sobre metamateriais. Só que você tem que tomar um cuidado. Repara, quando a gente definiu o K ao quadrado, e consequentemente o K, nós juntamos o μ e o epsilon dentro da mesma raiz quadrada. Então, se você quiser fazer com que as equações que a gente apresentou aqui nesse curso sirvam também para metamateriais, você só tem que tomar o cuidado de reescrever o K desse jeito, ó, com as duas raízes separadas uma da outra. E mesma coisa para impedância. Para o índice de refração, ó, o índice de refração, por definição, se o meio for um dielétrico, é a raiz quadrada da permissividade relativa.
Aí, no caso de um metamaterial, basta você ampliar essa definição, incluir também a possibilidade de ter um μ relativo. Porque geralmente a gente, em dielétricos, né, o μ é igual ao μ0. Se você ampliar a definição do índice de refração dessa maneira, todas as equações também valem para metamateriais. E, finalmente, tem mais uma observação aqui, sobre a impedância intrínseca do meio. É separar as raízes. Ó. Então, se você tiver esses 3 cuidados, todas as equações que foram mostradas anteriormente servem também para metamateriais. Aliás, deixa eu aproveitar aqui e fazer uma observação, porque isso já aconteceu no passado, tá? E quando eu der a prova para vocês, a gente não vai estar presente ali para tirar dúvidas. Eu já vi gente confundindo o eta com N. Que repare, o problema está exatamente aqui, ó, nessa transparência, dá para ver o problema. O símbolo do N e o do eta são muito parecidos, ó, tá vendo? E esses símbolos aparecem direto, o eta, por exemplo, aparece direto no coeficiente de reflexão. A gente acabou de ver os coeficientes de reflexão e eles dependem do eta 1, do eta 2, das impedâncias intrínsecas. E eu já vi gente a olhar para a equação e, ao invés de trabalhar com a impedância, trabalhar com o índice de refração. E isso é errado, vai dar um erro no final, porque, repara, no eta, a raiz quadrada do epsilon aparece no denominador, enquanto que no índice de refração aparece no numerador. Então dá tudo errado. Então cuidado para não confundirem nas notas de aula o eta, que representa a impedância intrínseca do meio, com o N, que representa índice de refração. Beleza? E aí eu mostrei 2 exemplos aqui, ó, que são coisas que o pessoal que mexe com metamaterial gosta de enganar o aluno, falando das maravilhas. Olha que coisa esquisita, a onda transmitida, ela tem o vetor K apontando no sentido oposto, ó, aqui o K. As frentes de onda propagam na direção da interface e não se afastando da interface. Como que dizendo, vocês vão ter que estudar isso tudo de novo. E não é verdade, as equações servem também. Você chega à conclusão, usando as equações que foram apresentadas nas notas de aula, que o K tem esse sentido na direção menos Z. Porém, se você investigar o vetor de Poynting, ele está apontando na direção Z. Ou seja, apesar de matematicamente ter essa característica, mas o fluxo de energia, como é esperado, ele está indo na direção que você imagina, na direção Z. E acontecem outras coisas, ó. Dá para mostrar que quando você tem o meio 2 como metamaterial, o ângulo θt torna-se negativo. Ó, a figura que vai mudar agora, ó. Negativo. E é verdade, ele fica negativo, acontece isso que está aparecendo aí na figura. Mas as equações são capazes de prever isso. Todas aquelas equações servem, são as mesmas, e automaticamente vão te dar as orientações que estão mostradas aqui na figura. Beleza? Bom, e aí, o que você pode fazer com esse meio? Aqui tem uma animação mostrando, ó. Isso aqui seria uma antena radiando, né, as frentes de onda, e aqui, ó, esse meio é um metamaterial. Então, repara, a velocidade de fase, ela é negativa. Mas quando você calcula o vetor de Poynting, ele está apontando na direção que você espera. Então, o que as pessoas podem fazer com esses meios, né, esses metamateriais? Eles podem fazer, por exemplo, lentes. Como o raio transmitido, ele não vai para frente, e sim para trás, você pode usar essa propriedade para fazer lentes muito pequenas, focando a imagem, por exemplo, num lugar pequeno, lentes pequenas. Você consegue fazer isso. Diz, eu não sou especialista na área, mas que o pessoal conseguiu fazer lentes com esses metamateriais mais eficientes e conseguiu aumentar o poder de magnificação de lentes microscópicas. Tem gente que pesquisa
metamateriais para cobrir objetos. Por exemplo, isso aqui é uma esfera ou um cilindro, né? Coberto por uma camada de metamaterial. E perceba o seguinte, que a onda passa por isso como se não tivesse sido perturbada. Ou seja, como se o objeto fosse invisível. Aí o pessoal ainda brinca. É como se fosse a capa do Harry Potter. Aí os alunos adoram. Tem gente... Isso já é usado. Ao invés de você criar um guia com paredes, você põe assim, uns postes. Você põe uns postes e tira, ou enfim, mexe com as dimensões desses postes, de tal maneira que a onda vai propagando aqui dentro e ela não consegue, por algum motivo, penetrar para dentro desses postes, então você consegue criar guias utilizando essas estruturas. E, ultimamente, até o Bolsonaro caiu nessa, né? Tem gente pesquisando transmissão de energia sem fio. O Bolsonaro falou que com isso ele ia resolver o problema da energia na Amazônia, que ele ia colocar postes sem fio, com essas estruturas. Alguém enganou ele, mas tem gente mesmo pesquisando isso. Você transmitir energia de um lado, energia elétrica, de um lado para o outro, acender uma lâmpada do outro lado, utilizando essa estrutura sem fio, só por onda eletromagnética. É verdade, mas é muito menos eficiente e você gasta muito mais fio do que simplesmente ligar essa lâmpada na tomada. Mas, enfim, se você falar isso para as pessoas, elas ficam com raiva de você. Alguma pergunta? Professor, eu tenho uma pergunta não referente a isso que você está falando. É outra parte da matéria. Então, olha só, pessoal, vou parar a gravação, tá? Até para o vídeo ficar menorzinho. Só um momentinho aqui, deixa eu parar a gravação.